10 prisioneiros condenados ao exílio em um planeta hostil devem pavimentar o caminho através do pântano para chegar às Ilhas da Felicidade, a única área segura do planeta, antes que o clima severo ou os horrores subterrâneos matem todos eles. Aqui é o Aven Filmes e hoje nós vamos recapitular o filme The Calculator de 2014. 1000 anos atrás, os primeiros colonos deixaram a Terra e formaram a Liga dos Mundos Livres. Alguns conseguiram planetas quentes e banhados pelo sol, enquanto outros estavam destinados a nascer em um planeta coberto por pântanos impenetráveis. As pessoas construíram uma cidade modelo naquele lugar, onde reinava a ordem, a prosperidade e o controle total. Christie estava entre aqueles que não podia se reconciliar com tal existência, o que levou à prisão. Mas como não há pena de morte no planeta XT-59, um grupo de 10 prisioneiros foram sentenciados ao exílio vitalício nos pântanos. Se tiverem sorte, podem chegar às Ilhas do Paraíso, mas ninguém se lembra de tais casos, pois os pântanos estão cheios de criaturas perigosas. Dessa vez, enquanto os prisioneiros se preparavam para a última jornada, o capitão incapacita um dos prisioneiros. Sua cabeça é encoberta por um saco e ordena que ele avance. O prisioneiro pergunta sobre a barreira de segurança e começa a se mover com muito cuidado. Ele miraculosamente evita o golpe da barreira invisível de segurança e o capitão ordena desativar a proteção. Em seguida, o capitão lê a sentença e remove o saco da cabeça do prisioneiro, seguido por uma ordem para dar aos prisioneiros uma caixa de metal com suprimentos. Eles têm 1 hora para partir ou os guardas matarão todos no local. Uma das mulheres entra em histeria, alegando ser turista e inocente. Ela tenta correr, mas Christie a agarra e acalma a infeliz mulher. O prisioneiro libertado do saco sugere que as pessoas se apressem. Ele se chama Irene e a iniciativa é interceptada por um homem apelidado de Lobo Polar, que conhece bem esses pântanos, pois não é seu primeiro exílio. O lobo quer saber tudo sobre cada membro do grupo, mas a sua conversa é interrompida pela aparição de uma perigosa criatura local que vive no subsolo. Chamada de Pagan, a criatura sente a vibração e se move em direção a ela, arrastando a sua presa para o subsolo. Christie declara que ela pretende apenas escutar o Irene. O lobo lembra ela da sua superioridade, ao que o Irene propõe dividir os suprimentos e abre a caixa. Ele consegue pegar apenas uma faca quando os outros se atiram na caixa de suprimentos. O lobo novamente lembra a todos de que ele é o chefe, mas o Irene se recusa ao escutar um prisioneiro e anuncia sua partida para as Ilhas do Paraíso. Christie se junta a ele, mas primeiro eles querem a parte dos suprimentos. O capanga do lobo tenta reivindicar direitos sobre Christie, então Irene coloca uma faca na sua garganta, lembrando que qualquer tentativa dos prisioneiros de se destruírem resultará em serem imediatamente mortos no local. Assim, o lobo não tem escolha a não ser dar à dupla sua parte dos suprimentos. Adicionalmente, Irene pede a caixa de metal, em troca de uma porção de comida, e o lobo concorda em ceder a caixa. O lobo ordena que o seu grupo se prepare para a jornada, quando Christie pede a Irene para ajudar a turista indefesa, mas ele recusa. Aquela mulher já estava morta, mesmo que não saiba disso. Irene explica a Christie que ela deve ir primeiro porque é mais leve que ele e ele pode puxá-la caso ela caia no pântano. Nesse momento, uma voz da fortaleza comanda os prisioneiros a chegar à margem. O lobo lidera sua equipe adiante. Irene e Christie amarram a caixa pesada com cordas e também partem dali. De repente, um tiro é disparado da fortaleza. As pessoas se escondem atrás das rochas e o Irene percebe que eles eram o alvo. Ele força Christie a rastejar para fora da área perigosa. E no caminho, a garota nota pequenas criaturas rastejantes, mas o Irene assegura que são inofensivas, sugerindo que até poderiam ser a sua comida, o que causa nojo na Christie. Logo a dupla alcança um lugar relativamente seguro e confirma que a equipe do lobo estava seguindo a sua trilha, observando como Irene calcula tudo com antecedência e encontrou uma solução para qualquer problema. Christie se preocupa tentando entender quem era o homem antes do exílio. A garota duvida da existência das Ilhas do Paraíso. Warren comenta que não deveriam ter tentado matá-lo, afinal, os guardas teriam certeza de que ele morreria. E embora seja a primeira vez dele no pântano, ele estava confiante de que pode encontrar o caminho certo. Enquanto isso, o capitão é repreendido pelo presidente porque o conselheiro ainda estava vivo. O sargento Matias, que era o prisioneiro disfarçado, falhou em eliminar o conselheiro. O capitão tranquiliza o presidente, afirmando que os pântanos são impenetráveis, eles não vão passar de lá. Enquanto isso, Christie e Irene encontram um pequeno riacho de água limpa e a garota lava o rosto, ponderando sobre a sua má sorte.
De repente, Owen pede a Christie para congelar, mas ela pensa que ele decidiu se aproveitar dela. No entanto, Owen avistou o Pagan, que subitamente emergiu do subsolo. Christie pega uma faca e corta a parte da criatura. Depois disso, Christie trata o ferimento do Owen, enquanto compartilha que acabou na prisão por enfrentar um inspetor que tentou forçá-la a ter intimidade. Nesse momento, o grupo do lobo aparece atrás das rochas. O homem pretende recuperar a caixa de metal, mas o Owen pega a parte da criatura cortada pela Christie e usa como um chicote elétrico. O lobo percebe que a situação é ruim e decide deixá-los ir. A dupla parte, mas o lobo teimosamente segue as suas pegadas. O Owen escutou que na Costa Podre há um lugar onde ex-prisioneiros vivem, e o lobo é o seu líder. Ele o segue esperando que a dupla caia primeiro em uma armadilha no pântano. Owen nota as pontas dos pagãs saindo do chão e ordena que Christie se deite, fique em silêncio e não se mova. Eles fazem isso observando enquanto uma raiz gigantesca do pagã aparece sobre o grupo do lobo, arrastando várias pessoas para o subsolo. Enquanto isso, o presidente novamente contata o capitão, que assegura que tomou as medidas necessárias e que seus homens estavam na trilha dos pântanos. Owen e Christie param para poder passarem a noite. O homem estava pronto para falar sobre si mesmo se a garota resolver o seu enigma sobre o preço de uma barra de chocolate. Mas enquanto ele declara as condições do enigma, Christie adormece. A garota acorda com um som estranho e vê uma onda de criaturas se aproximando. Ela tenta correr, mas Owen a joga na caixa, entra também e fecha a tampa. A dupla espera a invasão passar, e embora a tampa da caixa seja eventualmente violada, eles permanecem ilesos. Finalmente o silêncio aparece e eles saem da caixa. A primeira pergunta da Christie é sobre a resposta do enigma, e ao saber, ela se acalma. Agora a caixa não é mais necessária e eles jogam ela fora e chegam à parte que tem mais água do pântano. Enquanto isso, a parte restante do grupo do lobo segue seu rastro, mas Lila percebe que podem perder o casal e corre atrás deles. O lobo também vai atrás e cai em um buraco do pântano. Dessa maneira, a Lila comete um deslize, dizendo que o Owen é um ex-conselheiro presidencial e já sabe muito bem como agir em toda essa situação. Ao mesmo tempo, um dos prisioneiros, que se chama Ian, ajuda o lobo a sair. Durante a noite, o Owen monta um acampamento, força Christie a comer girinos crus e confessa que foi conselheiro do presidente, mas a sua consciência o atormentava e ele coletou muitas informações diferentes e queria contar ao público sobre tudo isso. As autoridades perceberam que não podiam se livrar dele silenciosamente e o enviaram para os pântanos, mas ele conseguiu lançar um vírus no sistema de controle que só pode ser desligado sabendo o código, e só ele tem esse código. Então, após o colapso dos sistemas, as pessoas livres poderão construir o seu novo sistema de gerenciamento de cidade livre. Christie lembra ele que eles definitivamente estarão procurando por ele, mas ele já estava bem confiante de que a esse ponto eles já estarão na ilha. Enquanto isso, na cidade, o sistema começa a entrar em colapso e os satélites de comunicação falham. De manhã, Leila e aqueles que deixaram o lobo encontram pessoas selvagens no seu caminho. Escutando seus gritos, Christie xinga quem inventou esse método de punição. O Owen admite que foi ele que fez isso, porque achava que era humano. A Christie não consegue acreditar nisso e repreende o Owen, mandando ele se queimar para que ninguém possa aprender o seu código. E ele começa a gritar, chamando os selvagens para lutar, para morrer, mas ninguém sai. Então a Christie confessa que lhe foi oferecida liberdade por sua morte. Enquanto isso, o lobo encontra aqueles escondidos entre as pedras do seu grupo. Para se salvar, a Lila conta sobre a oferta que recebeu para matar um conselheiro. Depois disso, uma nave voará para ela. O lobo ordena encontrar o sensor no seu corpo e a garota foge e morre na teia de um fungo do pântano perigoso. Vendo que seu espião está morto, o capitão arma o sargento Matias e o envia atrás do conselheiro. Enquanto isso, outro homem do grupo do lobo morre. Depois disso, Ian alcança a dupla e, distraído por ele, Owen cai em uma armadilha. O lobo estava pretendendo trocar o conselheiro pela liberdade. Owen, amarrado, tenta persuadir a Christie a correr, mas ela de repente o beija. O lobo força o Owen a ficar de pé, mas ele zomba do prisioneiro, e o lobo tem que carregar o Owen nas suas costas. Ao mesmo tempo, o grupo do sargento Matias pousa nas ruínas da antiga prisão onde vivem criminosos selvagens. O grupo do lobo também chegou lá, deixando o conselheiro e Christie de lado. O lobo vai negociar com o sargento, mas enquanto eles estão negociando, Owen se liberta e escapa. O lobo promete encontrá-lo, mas é baleado pelo sargento. Depois disso, Matias encontra a Christie e o Ian, matando o Ian na hora. Ele leva ela pra frente e o Owen confronta o Matias e exige libertar a Christie em troca de si mesmo.
O militar concorda, mas atira um tranquilizante acertando a Christie, e ele mesmo recebe uma facada nas costas do lobo, matando ele na hora. O homem agradece e aconselha ele a não ir para as ilhas paradisíacas porque elas não existem. Então, ele bebe veneno para evitar o sofrimento. Mais tarde, Warren, carregando a Christie nos seus braços, alcança o mar, e o conselheiro percebe que as ilhas paradisíacas são jangadas, feitas de plantas, e eles podem atravessar o estreito nelas. Enquanto isso, o capitão perde o contato com Matias e percebe que a busca contínua pelo conselheiro é inútil, mas ele envia o último drone de combate atrás dele. Nesse momento, Christie volta a si e percebe que estava afundando gradualmente. O prisioneiro com eles escuta isso e vai para a água para salvar o casal. Logo eles escutam o som de um drone se aproximando, mas o drone falha em alcançá-los e cai na água, assim provando que o vírus do Warren funcionou e o sistema de controle da cidade estava destruído. Sua alegria é ofuscada por um penhasco aparecendo na sua frente. Os dois se envolvem em uma pequena ilha feita de plantas e milagrosamente sobrevive a uma cachoeira gigantesca. Logo eles alcançam a costa, onde um bunker secreto está montado em caso de fuga do presidente, projetado e construído por Warren, mas ele não conhece nenhum código completo. A última figura foi inserida pelo presidente, só 2 tentativas, então adivinhar é impossível. A Christie lembra do enigma sobre a barra de chocolate, e sabendo a resposta do presidente a ela que o Warren também lhe propôs, sugere inserir o número que ele disse. O bunker se abriu, mas eles descobriram que a nave espacial que tinha lá escondida é apenas de um assento. O Warren insiste que a Christie deve voar sozinha, mas ela se recusa porque o ama. Nas últimas cenas do filme, as vozes da Christie e Warren são escutadas, deixando claro que de alguma forma eles conseguiram se espremer na nave espacial juntos. Graças ao seu resgate, a Liga dos Mundos Livres descobriu a verdade sobre o planeta e destruiu os restos do sistema de controle total. Mas 10 anos depois, um novo sistema foi estabelecido no planeta XT-59, muito mais cruel que o anterior. O filme é bem simples e às vezes imperfeito, mas é verdadeiro e surpreendentemente relevante, porque ninguém pôde trazer liberdade para as pessoas de fora. Tudo é alcançado apenas através dos seus próprios esforços, e assumindo responsabilidades por si mesmo e ninguém mais. Então, tudo é finalizado.